O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi até o programa Direto ao Ponto da Jovem Pan e escancarou para a bolha da extrema-direita a falta de um projeto político da candidatura de Flávio Bolsonaro para o país. Dirceu deu uma aula de política e enalteceu a estratégia de Lula em se reeleger com Alckmin como vice e buscar o governo de São Paulo como Fernando Haddad. Se o senhor entende que esse possível quarto mandato está em risco, assim, se pode não ocorrer. Como é que o senhor avalia isso hoje? Bem, eu particularmente nunca tive ilusões que o Flávio Bolsonaro alcançaria 35% de voto, porque é o voto do bolsonarismo, da direita brasileira. Como a direita brasileira não vai se apresentar com um candidato viável, porque o Ratinho Júnior acabou de retirar sua candidatura, o eleitorado não tem opção. O eleitorado que não quer votar no Lula, no PT, na coalizão que nós temos, optou por Flávio Bolsonaro. Essa é uma questão. Agora, a eleição é outra questão, né? Nós estamos já em pré-campanha. Nós temos candidatura e temos um vice, quer dizer, o Lula e o Geraldo Alckmin. Nós temos uma coalizão. Ele continua? Alckmin se mantém, então? Continua. Aqui já está consolidado que o Fernando Haddad será candidato a governador e a Simone Tebet será candidata a senadora. Alckmin repete com Lula? Repete, mas prioriza São Paulo. O importante em São Paulo é o PT apresentar um programa de governo, uma avaliação do governo Tarcísio, uma aliança com a reeleição do Lula, mas uma chapa que tenha a cara daquilo que elegeu o Lula, que é uma coalizão com um setor político como que o Geraldo Alckmin representa, que é as classes médias cosmopolitas que não são conservadoras, são progressistas, mas são liberais na economia. E fazem uma aliança com o PT porque fazem uma leitura que, nesse momento, a opção mais adequada para o Brasil é uma candidatura do Lula do que uma candidatura como a do Flávio Bolsonaro, como foi com o Bolsonaro. E nós estamos no governo, eles têm que ganhar de nós. Segundo, a direita está muito dividida no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, porque da Bahia até Amazonas, incluindo no Nordeste, o Pará, o Amapá e o Amazonas, quer dizer, fazendo esses 12 estados, nós estamos bem para governador e para senador. Aonde vai se decidir eleição? Como em 22, aqui em São Paulo e no Sudeste, que o Bolsonaro perdeu 7 milhões de votos no Sudeste, 4 em São Paulo, mais 3 nos outros estados. É aqui que vai se decidir. Então nós estamos tranquilos para disputar essa eleição. Vamos vencer, vamos ganhar, vamos perder, isso vai depender da eleição, da disputa política. Não tem... Nós estamos numa posição de vantagem, porque não está formada ainda a coalizão do Flávio Bolsonaro. Ele não tem um vice, ele não tem uma coalizão partidária, os partidos vão apoiá-lo. Como é que eles fazem para eleger governador, senador, deputado federal e estadual sem candidato a presidente? Porque nós temos 1/3 do PSD, metade do MDB e 2 estados de cada outro partido. Como exemplo, nós temos o Fufuca, que vai apoiar o Lula, o Silvio Costa, que vai apoiar o Lula do Republicano, o Fufuca do PP, o Sabino, que saiu da União Brasil, mas é ligado a eles no Pará, e assim nós temos em outros estados também. Dirceu questionou: o que a direita propõe para o país? A nossa posição é uma posição... Nós partimos de uma base que tende a nos dar a vitória. Agora, a eleição depende da situação internacional, da influência que vai ter a guerra no debate, o debate de segurança pública e o debate sobre o país. O que a direita propõe para o Brasil? Porque nós temos uma proposta para o país. Eles têm uma proposta para o país, ou eles vão desvincular o salário mínimo da Previdência, tirar os pisos de saúde e educação, privatizar a Petrobras. Olha o que nós estamos pagando agora por ter desmontado a Petrobras. Importamos óleo diesel sem necessidade, importamos gasolina sem necessidade, o Brasil pode produzir. Não podíamos estar produzindo a metade ou mais dos fertilizantes, desmontaram todo o setor de fertilizantes. Estamos à mercê da especulação nos postos de gasolina, porque a BR não existe mais, que ela podia, como ela era quase monopólio, ela podia estabelecer um preço que dá lucro, mas que não especula como está acontecendo. O que nós assistimos no setor de petróleo no Brasil foi um crime, porque a fraude, a sonegação fiscal e o crime organizado penetrou no setor de derivados de combustíveis no Brasil. Isso está provado, inclusive, pelas investigações. Segundo Dirceu, Flávio Bolsonaro não tem apoio do mercado financeiro. Na verdade, a expectativa do Tarcísio ser candidato nos preocupava, porque o apoio que ele podia coesionar o setor financeiro e o setor empresarial brasileiro. Eu não vejo o setor financeiro e empresarial brasileiro entregando
no mundo que nós estamos vivendo, a presidência da República, do 5º país em território, 8º em população, a 7ª economia do mundo, o país da importância do Brasil para o Flávio Bolsonaro. O bolsonarismo vai voltar a governar o Brasil, é isso que o empresariado brasileiro quer, enfrentando os problemas, os dilemas que o mundo e nós estamos enfrentando nesse momento. O Lula não está à altura de governar o Brasil. Na crise de 2008 e 2009, o Lula demonstrou que é capaz. No tarifaço agora, na crise de relações com os Estados Unidos, que é uma crise de difícil administração, ele mostrou que está capaz. Na pandemia, o Bolsonaro mostrou que era capaz de enfrentá-la. É isso que nós vamos colocar para a sociedade brasileira. Essa crise não foi mais o Alckmin, ministro, com quem negociou com os Estados Unidos, que sentou com as entidades? Porque o Lula mandava muitos recados para o governo americano e Alckmin quem sentou à mesa. O senhor não reconhece isso? Não. É política de governo. O Itamaraty, o MIDIC atuam conforme a orientação da presidência da República. Segundo, o Lula fez que aliás, Lula foi reconhecido depois que foi o único presidente que não se dobrou às chantagens e ameaças do Trump. Eu acho que, pelo contrário, o Lula esteve à altura do desafio. E o Brasil esteve à altura, porque o Brasil, nós brasileiros e brasileiras não nos damos conta da importância do nosso país. Veja bem, quando ele aplica o tarifaço, 3.500 empresas da Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos ficam contra. Porque nos últimos 30, 40 anos, vocês que são jornalistas e têm experiência, me diz uma empresa americana que teve problema no Brasil. Quais os conflitos que o Brasil tem nos Estados Unidos? Tem conflitos porque nós não queríamos, e a história provou que nós estávamos certos, apoiar, por exemplo, a guerra do Iraque. Os conflitos que nós temos foram resolvidos no OMC, algodão, aço, etanol. Então, era totalmente despropositado o tarifaço. E o Lula se comportou à altura. Repito, o Brasil vai ter que tomar uma decisão, que caminho ele quer seguir nos próximos 4, 8 anos, porque o tempo nosso é muito curto, porque as mudanças tecnológicas, políticas que estão acontecendo no mundo, o Brasil, se não mudar, porque é isso que nós vamos discutir agora, o que fazer para o Brasil ter autonomia tecnológica, o que fazer para o Brasil acabar com a desigualdade, com a pobreza, como coesionar o país, para o país enfrentar a realidade que nós estamos vivendo no mundo hoje. Dirceu ainda escancarou a submissão de Flávio Bolsonaro diante de uma eventual invasão norte-americana no país. O senhor é a favor de reconhecer as facções como um grupo terrorista? Não sou favorável, porque nós sabemos que é o começo, meio e fim disso. O Flávio Bolsonaro falou, ele sonha com o dia que os Estados Unidos bombardeiam a Baía da Guanabara. Isso é um pretexto, porque o Brasil tem um acordo militar com os Estados Unidos, que foi assinado. O general Geisel, que governou o Brasil no período ditatorial, ele rompeu o acordo, senão nós não teríamos toda a tecnologia que nós temos. Ele fez um acordo nuclear com a Alemanha, por isso que o Brasil é um dos poucos países do mundo, dos 5, 7, que enriquece urânio com tecnologia própria. Então, eu não acredito que nós possamos seguir o caminho que o Flávio Bolsonaro está propondo nessa questão também. Põe como terrorista e dá o pretexto para uma intervenção externa no Brasil. Segundo, que o problema de segurança pública no Brasil, se vocês me permitem, que eu já estou falando demais, já que é gravíssimo o problema, nós já tivemos Polícia Mineira. Quando eu tinha 12, 14 anos, Polícia Mineira matava. Depois o Esquadrão da Morte, que começou a matar criminosos, depois nos matou. Matou a oposição liberal, matou jornalistas, matou operários, matou quem pegou em armas contra a ditadura. Depois o Maluf, a classe média de São Paulo, se lembra. Rota na rua vai resolver o problema de segurança. Depois veio tropa de elite, fizeram até filme. E agora essas operações especiais que o Tarcísio Freitas, nosso governador, e o Cláudio Castro, que está renunciando hoje para não ficar inelegível, fez na Penha e na Lapa. Isso resolveu o problema de segurança do Brasil, só se agravou. Então, a PEC da segurança, a Operação Carbono, a lei antifacções, e veja bem a lei antifacções. Nós apresentamos uma lei, o que os bolsonaristas fizeram? Eles protegeram o colarinho branco, impediram que 30 bilhões fosse para a Polícia Federal e afrouxaram a lei de perdimento. O relator, que é do PP, senador, disse claramente, protegeram o colarinho branco, está em toda a imprensa, e só o pobre que vai pagar pelo crime. Então, quem quer combater o crime organizado?
Vamos lembrar que as milícias eram elogiadas, recebiam medalha e arrumavam, e tinham advogados da família.